Eu tô com um problema. Eu terminei 2 livros essa semana, e um deles foi O Senhor dos Anéis, Sociedade do Anel, e o outro foi Nós Dois Sozinhos no Éter. E assim, Tolkien, me desculpa, mas você simplesmente desapareceu em qualquer lugar da minha mente. Eu não consigo pensar em nada além de abelhas, hexágonos e tempo. Eu estou obcecada por esse livro. Obcecada. Eu nunca tinha lido nada da Olive Blake. Eu nem sabia direito sobre esse livro. Assim, não sabia a história, não tinha spoiler, não tinha nada. Eu só lembro que eu via um tempão atrás uma galera do BookTok gringo falando sobre, tipo, eu amo esse livro, meu livro favorito, pipipi, popopó. Eu vi que algumas leitoras brasileiras tinham lido em inglês. E aí, um tempão depois, ele saiu no Brasil. Enfim, era um livro, assim, que me pegou mais pelo título do que por qualquer outra coisa. Eu gosto muito do nome dele, Nós Dois Sozinhos no Éter. Não é novidade pra ninguém que eu amo qualquer referência a universo, cosmo, planetas, estrelas, galáxia, éter, enfim. E aí eu vi, assim, e, tipo, foi um nome que me cativou. E aí eu fiquei guardando a ideia de querer ler esse livro em algum momento. Só que uma coisa muito doida aconteceu. Talvez instinto, intuição, eu não sei, chame do que quiser. Eu sempre tive a sensação de que eu precisava estar na vibe para ler esse livro. Que vibe? Não sei, não fazia ideia. Mas eu fiquei esperando bater, entendeu? E eu tô muito feliz de ter esperado, porque de fato esse livro você precisa estar na vibe. Quando eu comecei a ler, eu percebi que, cara, é o tipo de livro que você sabe que não é para qualquer um. Tá, nenhum livro agrada a todo mundo, isso a gente sabe, mas é que tem livros que são mais fáceis de desagradar do que agradar. E eu acho que esse aqui é exatamente um desses exemplos, entendeu? Mas ao mesmo tempo, enquanto eu lia e pensava, esse livro não é pra qualquer um, eu vibrava por dentro porque eu tinha certeza que ele era pra mim, especificamente assim, ó. Este livro não é para qualquer um, mas é para Coral Reis. Foi um negócio assim que bateu tão fundo. Eu estou obcecada. Esse livro, ele tem tudo estranho. Ele tem uma estrutura estranha, uma escrita estranha, linda, mas estranha. Ele não é tradicional, eu não sei nem como explicar isso. Ele não é como os romances contemporâneos que a gente costuma ler, principalmente os nacionais, que eu priorizo muito a leitura de nacionais. Ai, tá falando mal de nacional. Não, gente, não é isso. É que assim, eu leio tanto romance nacional que eu meio que concordo com aquela treta polêmica que rolou um tempo nas bookreads de todos os livros estão iguais. Porque, assim, de fato, existe um formato específico de romance contemporâneo no mercado nacional independente que é muito padronizado, e isso realmente faz os livros parecerem todos iguais. E não tô falando em questão de roteiro, de plot, de história, de personagem de construção mesmo, estrutura, sabe? Tudo segue ali a mesma fórmula, a mesma estrutura narrativa, pipipi, papapá. E eu não tô reclamando, eu mesma faço isso. Mas eu também tenho o bom senso de reconhecer que é uma bolha específica. E isso acontece dentro dessa bolha. E existe um universo inteiro de coisas diferentes, entendeu? De coisas que rompem com essa fórmula, com esse padrão. Esse livro, ele rompe tanto com esse padrão que parece que cada capítulo é de um jeito. Para começar, que nem tem capítulo direito. Ele é dividido em partes. Ele tem uma partezinha no começo que é como se fosse um prólogo, que ele chama de uma hipótese, e depois ele tem 6 partes. O livro inteiro é dividido em 6 partes, é como se fossem 6 capítulos, mas não são exatamente capítulos. Enfim, tá pegando o esquema da coisa? Ele é muito desestruturado, mas não desestruturado de um jeito não tem técnica ou fica tudo muito confuso. É só porque é um livro que dá a sensação de que ele foi escrito do jeito que ele tinha que ser escrito. Tá, peraí. Tem esses livros, alguns livros, que parece que eles simplesmente não se preocupam em seguir os padrões ou atender convenções sociais, né? Eles parecem vivos, orgânicos, e pra mim isso sempre parece mais visceral desse jeito, como se fosse uma história
que ela não foi simplesmente escrita, ela foi tipo sangrada, ela foi expurgada. É uma história assim que é porque tem que ser. Né? Algumas histórias têm essas diferenças mais gritantes, como é o caso de Pessoas Normais, de Sally Rooney, por exemplo, que as pessoas reclamam muito porque ela tem uma coisa meio Saramago, de não pontuar direito as coisas. Em Pessoas Normais, nunca tinha reparado, mas as pessoas começaram a criticar que ela não usa nem travessão nem aspas para marcar os diálogos. E eu lendo a primeira vez, nunca tinha reparado, porque é uma leitura que eu, sabe, tão imersiva pra mim, que eu simplesmente li ela do jeito que ela tava e entendi que ela tinha que ser daquele jeito. E Nós Dois Sozinhos no Éter tem muito disso, de não seguir essa racionalidade que se espera de uma estrutura, tipo, eu sei que vai acontecer isso, depois vai acontecer aquilo. Não é nenhuma previsibilidade em termos narrativos, assim, do plot, mas em termos estruturais mesmo. Por exemplo, ela até usa travessão no diálogo, diferente da Sally Rooney. Mas acontece que existem diálogos que não têm nenhuma pontuação demarcando. Eles são como se fosse um fluxo de consciência. Mas é um diálogo. É uma coisa muito doida. E que nem eu falei, cada parte, pseudo-capítulo, é de um jeito. Entendeu? Ela faz assim a história. É como se fosse, quase como se a gente acompanhasse aquilo ali na íntegra. É uma história que você realmente assiste acontecendo. Parece que te deixa muito mais perto, porque não é uma história assim formalizada. É uma coisa que vai acontecendo e você vai vivendo aquilo ali na intensidade do que tá acontecendo. E é muito intenso. Essa história é muito intensa. E é muito doido ler isso pela perspectiva de autora, porque acaba me dando um pouco dessa quebra. Porque, por exemplo, dicas que eu dou de escrita para escritores iniciantes e tudo mais, é um pouco da questão assim de, capítulos curtos para a pessoa, né, não ficar com preguiça de ler, pipipi, popopó, para ela querer ler sempre mais um capítulo, né, porque emendam no outro é mais fácil quando eles são curtos. Não ficar mudando o ponto de vista no meio do capítulo. Tudo. As maiorias das dicas que acabam padronizando a literatura, elas meio que são rompidas aqui, ó. Eu falei, primeiro que não tem capítulo curto. É um livro inteiro dividido em apenas 6 partes. Ela troca o ponto de vista o tempo inteiro no meio do capítulo e foda-se. E assim, cara, por que que a gente não faz mais isso? Por que que a gente não rompe mais barreiras? Por quê? Sério, de verdade, assim, ó. Eu leio um livro nesse estilo e eu penso assim, ó, isso também é arte. Quando eu leio algo que desafia todas as técnicas e boas práticas que eu conheço, que eu aprendi, que eu repasso, eu fico tipo, isso é arte. Isso é ser um artista. E agora eu queria simplesmente sentar e escrever um livro desse jeito mesmo. Desse jeito meio remendado, meio discorrido, meio como se eu tivesse tanta ânsia de contar uma história que ela existe do jeito que tem que existir, independente de como isso acontece. Aliás, na verdade, sabe o que eu realmente queria fazer depois de terminar de ler esse livro? Eu queria ir numa papelaria, comprar uma tela ou 3, tinta acrílica, um pincel e pintar. Eu sou uma escritora e a primeira coisa que eu queria fazer depois de terminar esse livro foi pintar. Eu nunca pintei um quadro antes. Um quadro de verdade. Nunca. Mas desde o dia que eu terminei esse livro, eu tô com uma vontade insana de pintar o que seria Nós Dois Sozinhos no Éter. Depois de espantar todo mundo com essa loucura, falando meio mal de como o livro é estranho, não é mal, vocês entenderam, né? Mas assim, falando um pouco assim dessa coisa de como o livro é tipo, essa coisa meio esquisita e meio fora das convenções. E ao mesmo tempo é um livro não tão absurdo assim, não tão inovador, digamos assim. Existem muitos outros que seguem esse mesmo formato, mas como eu disse, toda vez que eu tô ali naquele fluxo de ler sempre as mesmas coisas e daí de repente eu saio e pego um desse, a minha cabeça faz assim, ó. E eu fico muito deslumbrada com as possibilidades. É como se eu lembrasse. É como se eu lembrasse que eu não preciso continuar seguindo os padrões e que eu posso me expressar
não só através da história, mas através da escrita propriamente dita. E aí, depois disso, agora eu vou falar um pouquinho sobre o livro mesmo, pra ver se vocês têm interesse em entender o que eu tô falando. Eu vou ler a sinopse pra vocês. Da autora de A Sociedade de Atlas, um romance sensível e arrebatador sobre amar por inteiro, mesmo estando aos pedaços. Duas pessoas se encontram por acaso no Instituto de Arte de Chicago. A partir desse momento, Aldo Damiani e Charlotte Regan têm dificuldade de ficar longe um do outro. Ele é um teórico antissocial que mantém a mente ocupada com cálculos sobre viagem no tempo e abelhas. Para Aldo, o mundo é caótico e perturbador, então ele constrói rotinas, regras e fórmulas. Sem isso, sua existência entraria em colapso. Ela é uma falsificadora de arte que prefere mentiras a verdades. Para Regan, todas as pessoas são previsíveis e entediantes. Ela lida com o tédio da existência tomando decisões impulsivas, imaginando que uma nova linha do tempo é criada a cada ação. Quando os caminhos dos dois se cruzam, eles ficam intrigados pela mente um do outro. Decidem ter apenas 6 conversas, como as 6 pontas de um hexágono, antes de se separarem outra vez. Porém, a colisão de suas personalidades leva a uma paixão que às vezes parece um encaixe perfeito e às vezes um desastre capaz de eliminar qualquer vestígio de estabilidade em suas vidas. Uma leitura intensa e honesta. Nós Dois Sozinhos no Éter traz uma reflexão profunda sobre vulnerabilidade, a natureza do amor e a complexidade de nos relacionarmos quando tudo dentro de nós está ruindo. Um romance psicológico que é um fraco que eu tenho. E pra ser sincera, eu acho que essa sinopse meio que já entrega tudo que tu precisa pra pegar agora e ler. Mas logicamente, né, já que eu tô aqui, eu vou acrescentar alguns detalhes. A pira do Aldo é que logo no começo do livro ele meio que já larga assim a informação de que não existem círculos perfeitos na natureza. Mas por outro lado, existem hexágonos. Então começa assim um pouco com essa questão do número 6, né? E como isso também vai se costurando com o trabalho dele, né? Que é estudar a viagem no tempo. Que aí ele fala da matemática dos babilônicos, né? Que é tipo, um minuto tem 60 segundos, uma hora tem 60 minutos, e aí por aí eles vão. E é muito legal, principalmente porque ele acaba meio que induzindo a Regan a ficar obcecada pela mesma coisa. Então ela meio que o tempo todo, mesmo que de forma inconsciente, fica tentando pensar em círculos perfeitos na natureza. Ela meio que se recusa a acreditar que eles não existem. E é incrível como parece que justo isso é o que vai costurando eles de um jeito meio que irreversível. Porque o encontro deles, essas 6 conversas e tudo mais, muda eles de um jeito muito profundo. Assim, muito, muito mesmo. Eu não quero ficar dando spoiler aqui, mas existem falas da personagem que são tipo assim, tal coisa nem era tal coisa, mas aí o Aldo disse que era e eu meio que tive que fazer ser a esse nível, sabe assim, tipo, eles se modificam de assim, a nível nuclear. E assim, não é nem romantizando nem nada, né? Mas existe um certo nível de dependência emocional entre eles. Tanto que eles mesmos percebem isso e aí eles meio que se questionam, assim, de tipo, cara, isso não pode ser normal. O jeito que a gente se sente um sobre o outro, assim, essa necessidade que a gente tem um pelo outro, isso não pode ser normal. Mas a questão é que, pra eles percebem que eles não estão fazendo mal pra ninguém. E nem exatamente mal um pro outro. Porque até tem ali entre eles tem um pouco de atrito, mas no geral, essa necessidade que eles têm um pelo outro é também um pouco da força motor que faz eles se entenderem, se compreenderem, se aceitarem. E assim, gente, se você já me ouviu falando sobre os meus livros antes, eu acho que você tá até reconhecendo esse discurso. Porque pode não ter nada a ver com o livro. E apesar das abelhas, não foi em I Bite Back que eu fiquei lembrando. Foi Mariposas ao Redor do Sol. O tempo inteiro que eu li esse livro, eu fiquei assim com um alívio de ele ser tão parecido com Mariposas ao Redor do Sol. Essa coisa de você ser extremamente ciente do fardo que você é para a maioria das pessoas, de você estar tão quebrado que você meio que se dedica a só seguir o fluxo da vida e não viver de fato.
prefere estar numa vida merda, num emprego merda, num relacionamento merda, porque é mais fácil assim, porque é conhecido, é garantido. Mas aí vem essa pessoa que não é mais inteira que você. E talvez por isso mesmo ela saiba exatamente como se conectar contigo. E talvez ela te conheça por perspectivas que ninguém mais vai ter. E foi assim com Caio e Lola. E foi assim com a Regan e o Aldo. E eu simplesmente apaixonei nos personagens, na complexidade deles. Eu fiquei fissurada pela introspecção deles, porque é daqueles livros totalmente focados no personagem. Por isso que também é um livro que não agrada a qualquer um. A gente às vezes passa mais tempo dentro da cabeça deles do que agindo externamente. Mas só para vocês terem noção de quão intensa essa história é, de quão visceral e assim, quase perigosa, eu comecei a teorizar em 50% da história, mais ou menos. E eu tava meio desesperada com as minhas teorias. A ponto de abrir a Amazon pra pegar spoiler, assim, Na verdade, assim, o spoiler era ver o gênero. Eu queria ver em que gênero que essa história estava encaixada pra saber qual teoria eu tinha que levar adiante, entendeu? Porque, afinal de contas, o Aldo, ele estuda sobre viagem no tempo, ele tá tentando resolver isso. E é uma coisa bem recorrente na história, assim, é muito trabalhado. E aí eu fiquei uma hora pensando assim, tipo, ah, meu Deus do céu, será que em algum momento ele vai voltar no tempo? Ou, sabe assim, não sei. Enfim, eu não vou dar spoilers, não vou nem dar as minhas teorias. Mas eu tava tão desesperada com tudo que eu tava imaginando que podia acontecer, assim, tipo, desesperada no sentido de, tipo, ai, será que vai ser isso? Será que não vai ser? Eu tava assim, a minha cabeça não parava um minuto sequer. E aí eu fui lá pra ver se o livro se encaixava com ficção científica ou não, pra eu adaptar minhas teorias, assim. Eu fiquei realmente muito comprometida com essa leitura, gente. E aí eu cogitei, né, que fosse ficção científica. Possível spoiler, não é. É realmente só um romance contemporâneo. Mas, de qualquer forma, eu tava, assim, muito ansiosa, porque eu não queria que o livro terminasse, sabe? E eu tava principalmente com medo de terminar com uma das minhas teorias. E, ao mesmo tempo, eu tava, tipo, tá, se terminar assim, vai ser muito bom, porque a prova disso é que eu consegui prever esse final. Não era o final que eu tinha previsto primeiro, e nem por isso foi frustrante, digamos assim. Eu realmente achei que o livro se desenvolveu exatamente como ele tinha que se desenvolver. E eu amei. Amei muito. Ai. Eu preciso tatuar esse livro. Não é brincadeira, eu preciso tatuar. Eu até pretendo comprar a edição física, tipo, pra ontem. Eu só não comprei ainda porque eu vi que vai ter Book Friday. E aí eu tô me segurando pra ver se vai estar em promoção. Então eu escolhi esperar. E é o tipo de livro que eu pretendo ter em inglês também. E assim, eu nem sou muito dessas de ter vários idiomas, várias edições, nem nada do tipo. Mas é que esse livro é tão lírico, é tão poético, é tão bonito. Eu fiz mais de 100 marcações nele, sabe? Então, assim, o tipo de coisa que eu lia e eu ficava, porra, quando eu crescer eu quero escrever assim também. E uma coisa que pega nisso é o idioma, porque eu li uma tradução. Então, por mais que a tradução aparentemente tenha sido muito boa, de uma ótima qualidade, tem a questão de que a autora, a língua nativa da autora é inglês. Então, quando ela escreveu isso, ela escolheu as palavras em inglês. E eu sei o peso disso porque quando eu estou escrevendo na minha língua nativa, português, eu tenho muito essa intencionalidade com a escolha das palavras. Então, eu queria muito ler a versão em inglês, ter a edição em mãos também, pra, pra ter essa noção. Assim, eu nem sei se tem muita diferença ou não, mas eu quero. Eu simplesmente quero porque eu tô obcecada e eu quero. É isso. Tanto que, inclusive, eu fiquei arrasada porque eu descobri que a edição que eu queria em inglês, com a capa que eu queria, ela meio que não existe mais. Ela virou rara. Porque quem tem não desapega, então é muito difícil achar alguém desapegando. Eu fiquei triste de verdade, porque justamente, né, eu falei, não sou dessas que quer várias edições. Aí, justo quando eu quero, a edição que eu quero, não tem como eu ter. Enfim, fiquei muito triste. Mas tudo bem, uma coisa de cada vez. Primeiro eu quero a versão em português pra passar limpo todas as anotações que eu fiz no Kindle, né? Eu quero escrever tudo bonitinho, marcar tudo bonitinho as páginas pra ter a possibilidade de pegar o livro de vez em quando e folhear essas marcações, assim, porque é um livro que
É raro acontecer isso comigo, gente. É muito raro eu ficar assim, a esse nível de obsessão por uma história. Mas desde que eu terminei de ler, eu já abri o Kindle pra dar uma relida, assim, só nas notas que eu fiz. Meio que aleatoriamente, assim, meio que pra matar a saudade, sabe? Então eu quero demais essa versão física logo na minha mesa, com todas as anotações feitas bem bonitinhas. E meio que só de curiosidade, já que eu citei o lance das abelhas de I Bite Back, porque em I Bite Back, o meu livro, tem uma personagem que é obcecada por abelhas. Não nesse nível intelectual que o Aldo é, mas de um jeito mais fofinho, assim, mais cotidiano, digamos assim. E eu queria dar só um gostinho de leve de uma situação que acontece em Nós Dois Sozinhos no Éter, que envolve abelhas, e eu achei muito divertido. Sabe assim, quando a pessoa fala sobre o que ela ama e parece que ela fica mais bonita? Então, o Aldo tá super empolgado falando sobre abelhas e a Regan começa a achar aquilo interessante também, tanto o papo quanto o próprio Aldo. E eles estão falando sobre rainhas, né? E quando ele explica o conceito da rainha ser escolhida e criada pela colmeia, depois de contar que as abelhas escolhem a rainha, né? A questão dos machos, do zangão, que eles são realmente só pra procriar e que depois que eles transam com a rainha, o pênis dele é arrancado e daí ele morre. A Regan fica tão fascinada com isso que ela pensa o seguinte: era o oposto do direito divino, pensou Regan. Uma sociedade de mulheres sem Deus. Um verdadeiro pesadelo para o patriarcado. Por alguns instantes foi tomada por um encanto reverente. E eu gosto muito porque um pouco dessa questão das abelhas sem Deus, elas ficam meio que retornando para a história de tempos em tempos. E você meio que se pega fascinado por isso, tanto quanto a Regan ficou, sabe, ouvindo o Aldo pirar sobre isso. Enfim, eu me comprometi a não dar spoilers, então eu vou dar só essa palhinha mesmo. Nem é a minha cena preferida, foi só uma curiosidade, assim. Porque quando eu tava escrevendo a Bart Beck, eu pesquisei quase tudo sobre abelhas. E eram coisas, assim, que eu já sabia que tava aqui, né? Tipo assim, sobre reprodução de abelhas. Tipo, aleatório, né? Mas eu sabia e foi muito legal ver essa perspectiva, assim, do Aldo contando aquilo como se fosse, né, uma coisa assim, tipo, isso é o que eu sei. E de fato ser algo que deslumbra a Regan, né? Não tanto pela curiosidade em si, mas pelo valor quase filosófico que ela coloca ali, né? Meio que político até. A minha cena preferida mesmo é falar sobre arte de um jeito tão intenso, tão expressivo. Ai, que só de lembrar eu fico com vontade de pintar um quadro. Ou três. Enfim. Eu acho que já deu por esse vídeo. Eu acho que eu já consegui suprir um pouquinho da minha necessidade de falar e falar e falar e falar sobre Nós Dois Sozinhos no Éter. Então, muito obrigada, você que ficou aqui até o final. Nesse vídeo que foi um caos, que apesar de ter um roteiro, eu sinto que ele ainda ficou muito bagunçado, mas eu não quis mudar porque eu pensei, não, é sobre isso também, é sobre essa desordem que acontece e que às vezes vem e simplesmente bagunça a gente e depois acaba, entendeu? Então é isso. Se você já leu, pelo amor de Deus, entre em contato comigo, vamos surtar. Se você não leu ainda, dê uma chance. Se você não gostar, nem me conte. Nem me conte pra não criar inimizade, tá? Tá tudo bem você não gostar, tá liberado. Mas eu não quero saber. Se você não gostar desse livro, eu não quero saber. Por favor, não faça isso comigo. Porque pra mim é uma obra-prima. Então, muito obrigada quem ficou até o final. Aproveita pra se inscrever aqui no canal. Segue nas redes sociais, assina minha newsletter. Enfim, faça todo esse rolê. E até a próxima.